Muito obrigado, ó Deus, por colocar os teus altos louvores em nossos lábios. Que tudo isso seja para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, nós já vamos para a palavra. As crianças vão subir, quero convidar elas aqui. E eu peço a você que abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Peço ao irmão Sandro, faça uma oração em prol das crianças e nós que vamos ficar aqui embaixo. Senhor Deus, pedimos a Deus pelo culto das crianças na cima, Deus, que aí quando o Senhor vem falar o coração das crianças, Deus, obrigado por ti, e nós que ficamos aqui embaixo, Deus, que o Senhor possa estar trazendo a palavra da parte do Senhor, na boca do Senhor, para a nossa oração, Deus. Que eu possa tirar toda distração, toda qualquer coisa que venha contrária da palavra, para nós aprender cada dia, Deus. Aqui, por nós e por criança lá em cima, isso nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Esta noite eu quero trazer uma palavra para você, os obstáculos para vencermos neste ano de 2023. Então essa é uma palavra de início de ano, para nós sermos encorajados aqui nesta noite. Evangelho de João 16, versículo 33 diz assim, e quem está falando é Jesus. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, o próprio Cristo, Jesus, deixou claro que o seu povo iria ser afligido, passar por prova.
Então é loucura de alguns pensar que ser cristão é só vitória, é só bênção, não tem lutas. Essas palavras aqui que foram lidas saíram da boca do Mestre, Jesus. Jesus, no capítulo 14, vai falar para os discípulos não ficarem preocupados, não ficarem turbados, com medo, apavorados neste mundo. Então o capítulo 14 é chamado o capítulo da consolação, o consolo de Jesus. E o capítulo 15, Jesus vai falar daqueles que realmente estão na videira verdadeira, que são aqueles que dão fruto, e aqueles que não dão fruto, não foram enxertados na videira verdadeira. E o capítulo 16, Jesus vai falar da promessa do Consolador. Ele diz para os discípulos: olha, eu vou ao Pai, mas eu enviarei outro Consolador, a fim de que vocês não fiquem só. Então, quando Jesus fala que vai ao céu, Jesus não ia deixar o seu povo desamparados, solitários, abandonados, órfãos, sem pai e sem mãe. E ele envia o Espírito Santo. A palavra outro Consolador tem a conotação que é a mesma coisa de algo, a mesma coisa de alguém. Então Jesus envia outro ser igual a ele, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E no versículo que nós lemos, Jesus vai deixar claro para os discípulos: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, o que nós estamos vendo são pessoas passando por provas, aflições, perseguições, lutas na família, doenças, enfermidade, e com isso está trazendo desânimo, a falta de confiança, a falta de fé em Deus. E nós vimos que Jesus falou: no mundo vocês vão passar, mas em meio ao passar vocês têm que ter bom ânimo. É difícil ter bom ânimo. Quando tudo está bem, aí tudo está bonança. Mas quando Jesus diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está querendo dizer que Ele é o nosso maior exemplo de lutas e de vitórias, de enfrentar as lutas. Ou seja, o povo de Deus vai ter obstáculos, barreiras para serem seguidas aqui neste mundo. Nós vamos atravessar muitas lutas. E eu quero falar nessa noite sobre 8 obstáculos para que nós podemos vencer, e isso individual. Então nós precisamos passar e entender que teremos barreiras na nossa frente. Então, meus irmãos, você tem passado por intempéries, lutas, desertos em sua vida. Jesus passou, e Ele nos dá o exemplo. Ele é o nosso modelo, o nosso maior exemplo de luta e de vitória. Não é o pastor Alexandre e nem outro o nosso maior exemplo a ser seguido. O nosso maior exemplo é Cristo. Não é nenhum pastor, nenhum ser humano nessa terra que tem o maior exemplo a ser seguido. É nosso Mestre, Jesus Cristo. Agora nós vamos falar de 8 obstáculos que devemos vencer, ter vitória, prevalecer. E quando eu digo ter vitória, não é isso que nós vemos na televisão. Hoje é o culto de vitória, de bênçãos, libertação. Não! Vitórias é triunfar sobre o problema em Cristo. Primeiro problema que você vai enfrentar nesse ano de 2023, dentre muitos: a falta de fé. A falta de fé em Deus, a falta de confiar em Deus. Você vai ter que superar isso. Você vai ter que depositar a sua confiança nele.
Falta de fé é o primeiro. Por quê? A fé é o combustível básico que fará a vida do crente, do servo de Deus, ser vitoriosa. Fé. Nós precisamos ter fé. Nós vemos aí muitos cristãos com medo. O que será o governo? O que será o mundo daqui para frente? O que vai vir? A gasolina subindo? O que será da humanidade? O que será da igreja? O que será dos cristãos? A falta de fé. E já estão com medo, apavorados, ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. Enquanto Jesus, em Mateus 6, versículo 33 e 34, fala: buscai o meu reino em primeiro. E fala: preocupe-se com o dia de hoje, o amanhã basta cada dia o seu próprio mal. Falta de fé, meus irmãos. Alguém sem fé não consegue andar nos caminhos de Deus seguros, pois a exigência básica que a Bíblia nos faz é crermos no Todo-Poderoso. A igreja prega sempre que nós temos um Salvador, um Deus poderoso, um Deus onipotente, um Deus onisciente, mas na hora de depositar a sua confiança, a sua fé, elas retrocedem, mostrando que estão apavoradas, com medo. Hebreus 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus nesse ano e toda a sua vida, tenha fé nele. Fé aqui é no sentido de confiar que Ele reina, que Ele está no controle, na sua soberania, que nenhum acontecimento está alheio à sua vontade. Nós precisamos depositar a nossa confiança, exercitar a nossa fé, praticar a fé no nosso Todo-Poderoso. Ele é poderoso. Abraão reconheceu que ele era todo-poderoso. Então, meus irmãos, falta de fé para vencer os obstáculos, as barreiras, as enfermidades, o que virá neste ano de 2023, você precisa buscar, depositar a sua confiança nele, no nosso Salvador, em Cristo. Se nós somos cristãos de fato, verdadeiramente, nós precisamos confiar no nosso Pai, nós precisamos ter certeza que nós estamos debaixo das suas asas, da sua onipotência. Precisamos crer no nosso Senhor. Se você tem fé e vive com medo, que fé é essa? A fé e a dúvida são opostas. O medo, a dúvida, a falta de confiança são opostas entre si. Então, meus amados irmãos, a Bíblia nos relata que temos que crer no nosso Deus Todo-Poderoso. Um atributo de Deus é a onipotência. Deus é todo-poderoso, que significa que Ele pode tudo. Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Talvez o que é impossível para você, para Deus é possível. A salvação do ente querido seu, para você é impossível, mas para Deus é possível. Quando os discípulos estavam ali perto de Jesus, indagaram sobre o rico, o jovem rico, ele falou: difícil, é impossível para o homem se salvar. Mas Jesus responde: o que é impossível para os homens, para Deus tudo é possível. Cristo tem poder para salvar todo aquele que crê em seu nome, confiar nele. Então a falta de fé é um dos obstáculos que devemos vencer, é um dos obstáculos que devemos exercitar a nossa fé para que podemos triunfar sobre esses obstáculos. Segundo, falta de vida com Deus. Esse aqui é o relacionamento com Deus, individual, cada um de nós. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, seja no seu lar, seja na igreja, seja no seu trabalho, na sociedade. Nós precisamos de ter vida com Deus. A falta de vida com Deus nos deixa para baixo, sem graça, infelizes.
Então, o relacionamento com Deus hoje em dia é algo que não está muito presente na vida de muitas pessoas. Muitos não têm tempo para se relacionar com Deus. Muitos estão envolvidos em entretenimento, em muitas coisas, e não está tendo tempo para orar, ler. A vida é uma correria, trabalho, casa, final de semana, passeio, vizinhos, festas, e o momento com Deus. Os pais da igreja, muitos deles tiravam 12 horas por dia para estar sós, em comunhão com Deus. Nós estamos longe disso. Imagina no tribunal, Deus, na hora do julgamento, para galardão, chamar ali nós, cada um, e ler o nosso currículo de oração, o nosso currículo de tempo com Ele, em vista do apóstolo Paulo. É para nós termos vergonha, porque as mídias, as redes sociais têm tomado o nosso tempo. Isso é um fato verídico. Nós passamos mais tempo com o celular, em YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, do que com a Bíblia Sagrada, do que no nosso quarto secreto de oração. Então, meus irmãos, precisamos ter vida com Deus, relacionamento com Deus. Isso está difícil hoje, mas nós podemos marcar a nossa geração, nós podemos ser diferentes, nós podemos ter acesso a Deus. Nenhum lugar impede nós de termos acesso a Deus. Se você estiver no seu banheiro, na cozinha lavando louças, se você estiver na sala, se você estiver no trabalho, andando nas ruas de bicicletas, tem possibilidade de você ter comunhão com Deus. Louvado seja o nome de Deus por isso. A Bíblia Sagrada nos chama para servir a Deus na obra. Nós precisamos ter tempo de ler, de orar, disciplinar as nossas vidas, a orar, a ler. Faça um estudo do livro de Colossenses. São 4 capítulos, mas você vai ver a profundidade que tem no livro de Colossenses, onde Paulo vai relatar a supremacia, a autoridade, a posição onde Cristo ocupa hoje. Se nós tivermos tempos, é um livro após livro, exaltando a glória de Deus. Então, sem esse relacionamento, a vida com Deus fica em ruínas, fica em brechas, pecados não são vencidos, os nossos olhares se desviam da palavra de Deus. Sem um relacionamento com Deus, nós vamos andar sem graça, nós vamos passar o ano todo e no final do ano nós vamos arrepender de muitas coisas que deveria ter feito e não fizemos. Quando nós fazemos um balanço geral, se nós for fazer um balanço geral do ano de 2022 que passou, nós podemos olhar tantas coisas que eu deixei para trás. Eu poderia ter visitado, eu poderia ter lido mais, lido um livro, eu poderia ter pregado o Evangelho, eu poderia comparecer mais, eu poderia estar mais em comunhão com os irmãos, mas passou. E agora nós temos a oportunidade. Isso é individual. Eu estou tratando aqui, meus irmãos, é do individual de cada um. Eu não estou dizendo só na igreja. Não, a nossa vida, a nossa conduta, o nosso relacionamento com Deus vai além. Então, se nós não tivermos um relacionamento com Deus, fica em ruínas. Logo, a vida da pessoa ficará vazia. Tiago disse bem a respeito disso. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Meus irmãos, quantos sermões, quanto da Bíblia nós temos lidos, e quantas poucas práticas. Nós precisamos melhorar. Cristo está às portas. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que nós estamos vivendo em tempos trabalhosos, difíceis, de correria, de preocupações, de tantos acontecimentos. Se nós não tirarmos nossos tempos para Deus, a nossa vida vai ser vazia. A nossa comunhão vai ser vazia. E quando não temos vida com Deus, somos cristãos apenas fracos, ou seja, convencidos e não convertidos de fato e de verdade. Se esse inimigo, que é o desânimo, da falta de vida com Deus,
Se Ele nos vence, em pouco tempo estaremos totalmente longe de Deus, em uma vida totalmente desgraçada, sem graça. Precisamos de vida com Deus. Por isso que Jesus fala: estai em mim e eu estarei em vós. Para que nós tenhamos vida, nós precisamos estar em Cristo. Precisamos, meus irmãos, de vida com Deus. Terceiro obstáculo que nós precisamos vencer: o medo. O medo. O medo nos impede de fazer tantas coisas na obra de Deus, de comunhão com Deus, de pregar o Evangelho. O medo é uma barreira forte, grande. O medo tem a sua função de proteção da nossa vida em vários aspectos. Porém, quando o medo fica descontrolado, nos transforma em covardes, que preferimos não arriscarmos por causa do medo. Quer vencer? Tire o medo, enfrente o medo. Estufa o peito e encara o medo. Muitos estão acomodados, sentados, por causa do medo. Não arriscam, não têm atitude, têm medo de enfrentar. O medo impede muitas coisas, o avanço do reino de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, a covardia é um grande inimigo que faz muitos ficarem pregados nos bancos das igrejas por falta de coragem de romper as dificuldades e confiar na atuação de Deus em suas vidas. Muitas pessoas têm medo. O medo impede a atuação do poder do Espírito Santo. Se está com medo, logo não vai ter sucesso. Quem tem medo descontrolado precisa avaliar-se se realmente tem uma fé firmada em Deus. Como eu disse na introdução da mensagem, o medo é contraposto à fé. A fé e o medo não andam juntos, ou você tem fé ou você tem medo. O motivo de muitos estarem com medo é a falta de fé. O motivo de muitos que estão com falta de fé é devido ao medo. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu autoridade, Deus nos deu coragem, intrepidez, ousadia. Precisamos exercitar para ter sucesso na nossa conduta, na nossa missão, nesse ano e por toda a nossa vida. Quarto, a acomodação. Nós precisamos vencer a acomodação. O acomodado é aquele que não abre mão de seu conforto. Ou seja, o acomodado é aquele que não abre mão do seu conforto. Meus irmãos, muitas almas estão perecendo, morrendo sem Cristo, sem a salvação, morrendo, indo para o lago de fogo. E talvez são pessoas que estão do nosso lado, são nossos parentes, pessoas próximas a nós, mas devido à acomodação, nós não falamos nada, nós omitimos o Evangelho. Então, meus irmãos, o acomodado é aquele que não abre mão do conforto, só olha a si, só quer estar bem, só quer estar em conforto, confortado, não quer sair da rotina, não deseja de modo algum mudar qualquer aspecto por amor, por menor que seja de sua vida. Esse é o acomodado. A acomodação, meus irmãos, enraiza tanto na vida das pessoas que as transformam em preguiçosos. Ou seja, um é consequência do outro. O acomodado, logo, ele é preguiçoso. O texto de Provérbios nos ensina sobre isso. Provérbios 21, versículo 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Quantas pessoas que têm talentos, Deus deu talentos,
pessoas que têm o dom da pregação, dom do ensino, dons, talentos, mas estão acomodadas, estão recuadas, medrosas, preguiçosas. Muitos projetos estão parados, engavetados. Muitos projetos não saem do papel. Muitos projetos não têm ação, só está escrito, só está no papel, mas na prática, nada. Então muitos projetos estão parados nas vidas das pessoas, porque apenas desejam, só anelam, aspiram. Mas desejar não é o suficiente. É preciso colocar as mãos na massa, arregar as camisas e vencer esse grande obstáculo chamado preguiça. Nós precisamos, meu irmão. Eu vejo tantas mães reclamando de filhos rebeldes, pessoas que estão em depressão, pessoas novas. Quando nós olhamos a juventude, tem tudo para ser uma pessoa de bom sucesso, vencer na vida, mas a depressão pegou, e nós, a igreja, nós individual, temos o antídoto, o remédio, a vacina para os problemas, mas às vezes por medo, por acomodação, não ajudamos as pessoas. Se nós atentar para isso, é triste. Imagina se nós termos empatia, colocar no lugar do outro e do ponto de vista do outro. Se fosse eu que estivesse desse lado, eu queria ajuda. Eles estão gritando em ajuda, mas nós estamos com medos, acomodados. Precisamos de atitude, de levantarmos, dispor, para que assim podemos colocar em prática a palavra de Deus e sair da zona de conforto, pregar o Evangelho, praticar boas obras e ir atrás das almas. Por mais que as pessoas estão endurecidas, mas o Evangelho tem poder de quebrar as barreiras, quebrar o coração duro, tirar o coração duro e colocar um coração de carne. Muitos projetos estão parados, pessoas estão desanimadas da vida, pessoas estão desistindo de viver, pessoas estão querendo recorrer ao suicídio, pessoas novas falando em suicídios, pessoas novas que já tentaram pela primeira, pela segunda, pela terceira vez o suicídio, mas pela graça de Deus não aconteceu. Estão gritando socorro com a fala espiritual, onde só a igreja tem os ouvidos espirituais para entender esses gritos de socorro, mas às vezes muitos, pela acomodação, estão com os ouvidos tampados e com os olhos vendados e não enxergam a necessidade espiritual alheia. Então o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Precisamos trabalhar para o reino de Deus. O nosso chefe, o nosso capitão, o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Precisamos disso. Quinto, a falta de compromisso é outro obstáculo a ser vencido. Que falta de compromisso é esse? Eu não estou dizendo com a igreja, eu estou dizendo com Deus, que implica na igreja. O comprometimento é o que mantém a nossa motivação no caminho certo. Se Jesus não estivesse comprometido com Deus e com a sua obra, com a obra do Pai, não teria resistido às fortes tentações do diabo no deserto e a todo o sofrimento que enfrentaria naquela cruz. Você já imaginou se Jesus não tivesse compromisso de ir para aquela cruz?
no momento que ele vai no jardim do Getsêmani e começa a suar gotas de sangue, ele começa a sentir uma agonia, um peso do pecado, sentir uma dor. Se ele não tivesse compromisso com nós, se ele não tivesse compromisso com Deus, ele tinha largado aquele compromisso e estaria na zona de conforto. Mas em prol da igreja, em prol eu e você, ele enfrenta, ele vai àquela cruz, enfrentando ali a acomodação, o medo, para morrer por nós. Então Jesus, se não tivesse compromisso, ele não teria resistido às tentações do diabo. O diabo tentou fazer ele desistir daquela cruz. No último momento, se tu és Deus, lança-te daí, sai daí. E Jesus naquela cruz sofrendo. Então talvez, se ele não tivesse compromisso com nós, com Deus, com a igreja, ele teria descido da cruz, como alguns sugeriram naquele momento. Sabendo do poder do compromisso, Jesus disse aos seus discípulos: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Precisamos de compromisso com Deus, meus irmãos. Não abra mão do seu compromisso com Deus. Não quebre princípios para pecar. Não quebre princípios para se conformar com este mundo. Precisamos ter um compromisso sincero com o nosso Deus, com o nosso Salvador. O mundo vai de mal a pior, mas a igreja precisa se santificar mais. Que o impuro se comete mais impureza, que o sujo se suja mais ainda, mas a igreja precisa ser uma igreja santa, purificada, comprometida com a palavra de Deus. Se não formos pessoas comprometidas com Deus, de fato e verdade, não seremos discípulos dele. Nós precisamos de negar todo dia a nossa vida para viver debaixo da vontade de Deus. E esse texto de Lucas 14, 27, quando Jesus fala assim, que qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Para negar a si mesmo e tomar a cruz de Cristo, meus irmãos, implica em várias áreas da nossa vida. Renúncia, muitas pessoas vão nos odiar. Nós precisamos entender que os próprios familiares, por você ser cristão de verdade, não vão olhar com boa cara para você. Isso implica em várias áreas e pode te levar ao martírio. Muitos morrem porque querem seguir a Jesus. Sexto, a falta de amor. Precisamos vencer esse obstáculo, falta de amor. Jesus disse em certa ocasião que o amor se esfriaria de quase todos. Está em Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de quase todos, ou de quase todos, se esfriaria, de muitos. Jesus estava certo. Hoje em dia, até mesmo muitos que se declaram cristãos têm sido pessoas frias e sem amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Está em 1 João 4, versículos 7 e 8. Nós precisamos amar uns aos outros, amar no sentido do amor de Cristo, o amor incondicional, o amor que Cristo derramou sobre nós. Está em Romanos 5, que Ele tem derramado o seu amor sobre nós, e nós temos o Espírito Santo de Deus, e para que nós estejamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos estar cheios de amor, porque o Espírito Santo é amoroso. O fruto do Espírito, o primeiro é amor, e é o amor incondicional. Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não é salvo, não é regenerado, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós precisamos mostrar o amor às pessoas, não só os cristãos, mas todos. Quando a falta de amor atinge a nossa vida, só nos resta vivermos uma vida amaldiçoada, pois estamos distante de Deus, que é a fonte de todo amor. Deus é a origem do amor, e se nós somos filhos dele, nós precisamos amar uns aos outros.
Precisamos, o mundo está faltando amor. O que está faltando no mundo é o amor. O amor está diminuindo, o ódio aumentando cada dia mais. Guerras, brigas. Vê os jornais para você ver que maldição que tornou esse mundo. Pessoas matando por causa de nada, por causa de um tênis, por falta de dinheiro. Falta amor na sociedade, falta amor no mundo. Nós precisamos exercitar esse amor. 7, egoísmo. Precisamos vencer esse obstáculo que é o egoísmo. O egoísmo é um grande obstáculo na vida de qualquer pessoa. O egoísmo cega e faz a pessoa enxergar apenas o seu mundinho particular. Meus irmãos, tem muitas pessoas egoístas. Já viu aquelas pessoas que só ficam no seu mundinho, termina o culto, não vá atrás das pessoas visitantes, são pessoas fechadas? Precisa vencer o orgulho, e ela não pode dizer, não, eu sou assim, esse é o meu jeito. Não, nós somos chamados para ser diferentes do jeito que Deus requer. Talvez as pessoas venham visitar precisando de um abraço, mas a pessoa é egoísta, que não se quebranta e vai atrás. Precisamos olhar um pouco para as pessoas. O egoísmo cega e faz a pessoa enxergar apenas o seu mundinho particular, fazendo esquecer-se de que o mundo é muito mais do que ela. Precisamos disso, meus irmãos. Quem deixa o egoísmo vencer não é capaz de fazer a obra de Deus, de contribuir com ela, de se doar, de ser uma bênção e, consequentemente, de colher as verdadeiras bênçãos de Deus. Jesus deu o grande exemplo da vitória sobre o egoísmo quando lavou os pés dos discípulos e deu o maior exemplo, nos ensinando. Está em João 13:14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus quebra o orgulho, mostra para os discípulos que o orgulho pode ser vencido e nós devemos imitar este exemplo. O orgulho é a ruína, a soberba, aquela pessoa egoísta, tudo ela é ela sabe mais, ela conhece mais. Nós precisamos nos atentar para isso. E por último, falta de preparo. Precisamos vencer a falta de preparo para termos um ano abençoado, a vida abençoada, o resto da nossa vida abençoada. Falta de preparo. Deus faz grandes milagres, é verdade, mas algumas pessoas desejam milagres aonde Deus não fará milagres. Existe uma parte na obra de Deus e em qualquer obra que cabe a nós. É a nossa parte, Deus não a fará por nós. Aqui muitos são vencidos, pois não se dispõem a se preparar para ser uma bênção. Muitas pessoas, meus irmãos, não buscam, não procuram se preparar. Eu não sei evangelizar, eu não sei pregar, eu não sei visitar, mas não buscam a se preparar. Então, é a nossa parte, é a parte da igreja, cabe à igreja se preparar. Deus não a fará por nós, tem algumas coisas que Deus não faz. Aqui muitos são vencidos, não se dispõem e nem se preparam. O apóstolo Pedro ressaltou a importância de nos prepararmos. 1 Pedro 3,15: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, estando sempre preparados. O mundo aí vai pedir a razão da nossa fé. Nós vemos aí os sussurros de Satanás falando que o nosso Deus não existe, que nós não entende, que a ciência comprovou que a Bíblia está errada, precisa ser atualizada. Se nós não estivermos preparados, vamos ser engolidos. Então a vida nos traz vários desafios. Precisamos organizar a nossa vida e nos preparar para fazermos a obra de Deus da melhor forma possível e não relaxadamente. Quando nós vemos ali, quando Deus vai ressuscitar Lázaro,
Jesus vai ressuscitar Lázaro. Jesus pede aos seus discípulos, aqueles que estavam à volta, tirai a pedra, remove a pedra. Jesus tinha poder para fazer aquela pedra sair, mas ele manda tirar. Ou seja, tem parte da obra de Deus que cabe a nós. Por isso, precisamos estar preparados. Muitas pessoas falam sobre missão, sobre evangelismo, mas muitos não estão preparados. Muitas pessoas estão fazendo de qualquer maneira. Vai visitar, vai evangelizar, chega lá, vai falar de vestimenta, de roupa, testemunho próprio. Mas nós precisamos estar preparados e falar sobre Cristo. Nós precisamos primeiro ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos primeiro ficar em Jerusalém. Precisamos estar preparados e pregar em Jerusalém. Ser cheio antes de ir. Prepararmos antes de ir, estudar a Bíblia. Aquele que evangelizar precisa conhecer a palavra de Deus e precisa ser transformado pela palavra de Deus. Obstáculos que teremos que vencer neste ano, meus irmãos. Vamos comprometer com o Senhor, individual, coletivo. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Convido para vocês fechar os olhos mais uma vez, para nós fazermos mais uma oração. Curva a sua cabeça.